emoção. Mestre, também quero sobre a água andar. Jesus o convidou, Pedro ao mar se atirou, mas começou a afundar. Jesus lhe deu a mão e o ajudou então. Os dois ao barco foram estar. Pode o mar se revoltar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Pode o vento soprar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Se o temporal se aproximar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Pode ser em qualquer lugar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Olá, turminha! Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho. E hoje a tia Aline tá aqui com mais uma historinha de formação humana. O nome da historinha de hoje é Jesus Caminha sobre as Águas. Essa história é bem parecida com aquela história que Jesus acalma a tempestade, que a tia Aline contou semana passada, certo? Mas hoje é Jesus anda sobre as águas. Jesus, ele estava falando com uma multidão de gente sobre Deus, sobre as palavras, sobre os mandamentos que nós devemos seguir, né? As coisas boas que Deus nos ensina. E aí, ele falando aquelas coisas para aquelas pessoas, quando ele terminou, ele pediu aos seus discípulos, lembra os discípulos de Jesus, que são 12 homens que o seguiam para um lado e para o outro, certo? E Jesus pediu aos seus discípulos que entrassem no barco e seguissem no mar, né? Que ele ia ficar um pouco, porque ele ia lá para o monte orar um pouquinho, porque Jesus, ele gostava muito de subir lá no monte. Era um lugar que para ele era um lugar muito especial, que ele gostava de ficar lá para falar com Deus, com o Papai do céu, nosso Pai, né? E assim os discípulos fizeram. Entraram no barco e foram no mar. E Jesus foi para o monte orar. E os discípulos no barco, quando eles já estavam lá no meio do mar, começou aquela tempestade, sabe? E Jesus lá, e os discípulos lá no barquinho, ó. Onde está Jesus? Começou o medo de aproximar deles. Onde está Jesus que não vem nos ajudar? Cadê Jesus? E eles pensavam que Jesus tinha os abandonado, que eles iam morrer. Mas aí eles ficaram lá. Ai, agora, e o barco balançando forte, quando de repente vem Jesus. Jesus, ele veio caminhando sobre as águas. E os discípulos olhando lá de longe, o que será aquilo? O que será aquilo que vem andando sobre o mar? E aí eles começaram a falar um para o outro. Eu acho, parece um fantasma. Será que é um fantasma? Não. E aí Jesus, ó, foi se aproximando. E Jesus falou com eles. Disse que era Jesus, que eles não precisavam ter medo. E aí, um dos discípulos, chamado Pedro, falou com Jesus: Mestre, se realmente és tu, olha só, o Pedro duvidando, se realmente era Jesus, que ele fizesse Pedro ir até ele, caminhando também sobre as águas. E Jesus foi e disse: sim, Pedro. Pediu para que Pedro descesse do barco e fosse sobre as águas. Pedro ficou. Mas o Pedro não teve fé, ficou com medo e começou a afundar no mar. E Jesus caminhou até ele, estendeu a sua mão e o ajudou a entrar no barco. E o que essa historinha nos ensina, turminha?
mais uma vez, né, falando do medo, que se a gente precisa acreditar em Jesus. Pedro, ele poderia sim ter ido andando sobre as águas até Jesus, mas o que foi que fez Pedro afundar? O medo, a falta de fé. Ele não acreditou que Jesus poderia o ajudar a andar sobre as águas. Ele não teve fé, gente. A fé dele era assim, ó, quase nada, pouquinha, pequenininha. Então, turminha, a gente precisa acreditar em Jesus, Papai do céu. A gente precisa sim ter fé. Quando a gente faz um pedido para Ele, a gente precisa acreditar que Ele vai ajudar, que Ele vai atender o nosso pedido, tá certo? Porque Jesus, Ele é bom. Então, a gente precisa sim ter fé e acreditar nele, tá certo? Então, essa foi a nossa historinha de hoje. Beijinhos, amores! Está na hora de ir embora, amiguinho. Mas logo a gente vai voltar. Muita aventura, brincadeira e alegria. Nós vamos todos partilhar. Um grande abraço